Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Glórias a Deus, Senhor Jesus, nos abençoe grandemente, Deus. Senhor Jesus Cristo amado, estamos aqui para louvar e glorificar o Teu nome, Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Jesus, eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor, que possamos conhecer o Teu nome, Senhor, conhecer a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo amado, Deus.
Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É com grande satisfação que estamos aqui, mais uma live de estudos para a honra e glória do Senhor. E que mistério essa música, né, irmãos? Em que a gente se posiciona como a noiva de Cristo. E aí não importa se a gente é masculino ou feminino, para Jesus nós somos a noiva, né? Então é um mistério que Jesus já revelou que no céu não haverá casamento, né? Assim, é o relacionamento entre homem e mulher, né? Em termos de casamento, óbvio, vai ter o masculino, o feminino, mas as coisas preparadas para aqueles que chegarem até lá, né? Cruzarem a linha final com Jesus, né? Tem coisas grandiosas preparadas para aquele que chegar até o fim. Então vamos orar, vamos pedir a intercessão, que o Espírito Santo, a gente já está em mais de 2 pessoas, não importa, né? Esses vídeos aí, eles vão longe aí, mas não importa. Estamos em mais de 2, então a presença do Senhor será aqui conosco, será aí na sua casa, no seu lar, a qualquer momento, igreja, porque quando a palavra de Deus ela é falada, ela atinge, tanto no ao vivo, quanto no replay, né? A palavra de Deus, ela, quando você ouve ela, naquele momento, o Espírito Santo se faz presente. Pai Celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Jesus Cristo amado, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta noite, mais uma noite de estudo, Senhor Jesus, que estamos tratando de estudar a Tua Palavra, glorioso Deus, eterno Pai. Eu peço, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, Jesus Cristo amado, que as minhas falhas, Deus, não sejam impedimento, Senhor, para louvar e glorificar o Teu nome. Pai Celestial, eu te peço, Senhor, que eu esteja falando da Tua Palavra, Deus. Ilumina, Senhor Jesus Cristo amado, Deus, o meu pensamento para poder transmitir, Jesus Cristo amado, aquilo que Tu deixou para nós, que é a revelação, Senhor, da palavra divina, a palavra inspirada por Deus. Esta palavra, Senhor, foi deixada para nós, para que possamos entender. E, como foi dito na música, eu quero conhecer Jesus, além do Espírito Santo, que é aquilo que a gente sente, mas eu quero conhecer Jesus através desta palavra também, Senhor. Eu agradeço, peço uma bênção especial, Senhor. Hoje tivemos notícias, Jesus Cristo amado, que o irmão da igreja, o Flávio, o Ever, Jesus, saiu, foi de alta de hospital, ele teve, Senhor Jesus, mais de acho que 60, 70 dias numa luta contra o Covid, Deus. Mas graças a Deus ele já venceu essa luta, né? Vai terminar a recuperação em casa. Em nome de Jesus eu agradeço, abençoo ricamente, Senhor, a família, as irmãs, a mamãe, em nome de Jesus Cristo amado. Obrigado, Deus. Então, igreja, a gente está num estudo, né, acerca do dilúvio. A gente vai dar mais detalhes. Hoje, na verdade, igreja, eu vou falar um pouco da geologia do dilúvio, né? Os fatos que marcaram o dilúvio, porque o que é importante dizer é que o dilúvio ele foi muito mais do que só uma chuva, tá? Ele transformou a geografia da Terra, tá? Então isso que é importante a gente saber. Um dos objetivos do dilúvio era rebaixar a natureza, tá? De tal modo que as pessoas que antes do dilúvio viviam centenas de anos, Jesus com o dilúvio, né? Deus com o dilúvio, ele pretende diminuir essa idade média de vida, né? Então ele faz isso daí, rebaixando a natureza, as condições climáticas, para que o homem não tivesse essa condição de sobreviver por centenas de anos, né? Então, no vídeo anterior a gente falou, olha, o Senhor mandou Noé construir a arca,
né, deu ordens a Noé para construir a arca. E a arca, ela tinha um objetivo apenas de flutuabilidade, tá? O objetivo dela era sobreviver àqueles maremotos, tsunamis, tempestades que ocorreram no dilúvio, né? E o que é importante mencionar, igreja, é que para Noé, a gente vai tratar aqui da geologia, porque a ciência, os cientistas criacionistas, eles colocam aspectos das descobertas da ciência que ocasionaram o dilúvio, porque o dilúvio, na visão de Noé, na percepção de Noé, foi uma grande chuva, um grande alagamento e depois baixou tudo, né? Agora, os geólogos criacionistas, eles falam, não, foi mais do que uma chuva, né? Então nós vamos tratar disso aqui hoje, tá? Para a gente poder estender o entendimento do que foi o dilúvio na Terra, né? Então a arca, voltando a falar da arca, igreja, a questão da flutuabilidade. A flutuabilidade era a necessidade de Deus para Noé, tá? Então a proporção da arca, ela foi estudada, ela foi testada em laboratório, aqueles testes de escala, né? E a proporção lá de 300 côvados de comprimento, tá? Já falei na aula passada, o côvado você divide por 2, tira 10%, você acha o metro, né? Então 300 côvados, 150 metade, tira 10%, 135, tá? Então, 300 de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, tá? Então dá uma medida aproximada de 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 15 de altura, né? E essa flutuabilidade, nesses testes foi detectado que suportando um grande peso de carga, a estabilidade era até maior, né? Até maior, quanto mais carga essa embarcação recebesse, mais estável ela estaria frente às intempéries do ambiente, né? E aí Deus também ordenou 3 pisos, tá? Então esses 15 metros aí, 14 e pouco, é dividido em 3 pisos, né? Se você fizer a conta, vai ser mais ou menos 4,5 aí de pé direito, né? 4,5 a 5 metros de pé direito cada piso, né? Então a gente já tem ideia do tamanho dessa construção, né? A gente não tem as divisões internas, mas esses testes comprovaram que as divisões internas também colaboraram para a resistência mecânica da arca, tá? Então até mesmo essas divisões internas que Deus pediu para Noé colaborou para a resistência da embarcação. Então uma conta aproximada indica mais ou menos 9.000 metros de área útil, tá? 9.000 metros, vamos dizer, de piso, é dividido entre os 3 pisos, né? De mais ou menos 4,5 metros de altura. Então a gente tem um barco bastante grande para a capacidade de carga que seria necessária. Então, então a gente, no vídeo de hoje, nós vamos explorar 2 aspectos. O primeiro aspecto é o que seria transportado, né? O que seria transportado. E o segundo são o quê? São os eventos geológicos que desencadearam pelo dilúvio, tá? Então, para falar do que seria transportado, em termos de pessoas, de pessoas, Deus falou, ó, entra você, Noé, você, sua família, seus filhos e as noras. Total de 8 pessoas, já estava selado isso daí, tá? Isso aí foi uma determinação de Deus. Não era para ficar chamando gente, não. Deus falou, ó, esta é a bênção para você, Noé. Esta é uma aliança que eu tenho contigo, né? Porque Deus já tinha determinado que aquela geração não tinha jeito, tá? Então, Deus mandou Noé preparar grande quantidade de alimentos, falou, se prepara com alimentos aí, de toda a ordem de alimentos aí, se prepara, porque vai ter muitas espécies de animais, vai ter gado, vai ter
casais de diversas espécies, aves e répteis também, né? Parte dos répteis. Então vamos lá, vamos ver o texto, né? Esta palavra em que Deus ordena, vamos lá em Gênesis 6, do 17 ao 22. Gênesis capítulo 6, versículo 17 ao 22. Isso é Deus falando com Noé. Pois eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil na terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Ele leva contigo toda a comida que se come, ajunta para ti e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, igreja, eu retorno aqui um conceito explorado nos vídeos anteriores, né? Se você é importante dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, porque tem conceitos que eu expliquei. Que o que acontece? Nós, criacionistas, acreditamos que as espécies, elas, ao se multiplicarem, ela pode gerar diferentes fisiologias, tá? Ou diferentes espécies. Então o que acontece? Mas dentro de um escopo limitado de alterações, tá? Esse é o que é importante, ou seja, os criacionistas não negam que há evolução, ou seja, a criação de novas espécies, porém, nós refutamos o evolucionismo, aquela coisa de sair do zero e chegar até o homem. Não há salto entre as espécies, tá? É isso que eu quero dizer. O cruzamento entre as espécies, ela forma a diversidade, ou seja, a partir de animais básicos, né? Eles vão se multiplicando, eles vão tendo filhos, e conforme o ambiente eles vão alterando a sua fisiologia, né? Então isso que é importante deixar marcado, né? Então a criação de novas espécies, sim, isso aí é até bíblico, porque ele fala, vai um casal de cada espécie aí para você, e hoje a gente tem centenas de milhares de espécies, né? Não necessariamente todas elas estiveram ali, mas as básicas, sim, né? Então o que acontece? Então entraram as espécies básicas. O que eu quero dizer é que não entrou um casal de urso parda, um casal de urso panda, um casal de urso polar, por exemplo. Entrou um casal de urso. E que após saírem da arca, eles se multiplicaram, e aí, conforme o ambiente, a necessidade, a questão da sobrevivência e até das condições climáticas, eles tiveram essa diferenciação, né? Inclusive de alimentação, né? Então, por exemplo, felinos, não entrou a onça parda, a onça pintada, entrou um leão, entrou o lince, não, entrou um casal de felinos, que nem pode ser iguais aos que a gente vê hoje, né? Pode ser uma espécie já extinta, mas esta espécie deu origem aos vários felinos que nós encontramos hoje, né? Então entrou, por exemplo, um casal de felinos, e esse casal gerou todas as espécies que encontramos hoje na natureza. Esta é a estratégia de Deus, né? Quer dizer, ele falou, olha, eu vou salvar as espécies, vou mandar para você aí, Noé, as espécies que vão ser salvas, né? Quando elas saírem da arca, elas vão tornar a se multiplicar.
E naquela época, o que acontece, igreja? Como eu já falei, era comum o fenômeno do gigantismo. Haviam espécies de animais, inclusive os homens, o gigantismo, ou seja, havia espécies enormes ali, né? Preguiça, por exemplo, hoje a preguiça é de um tamanhinho ali de 1,5 m de altura, né? Mas já tem fósseis de preguiça, já encontrados fósseis de preguiça de 4 metros de altura. Então, tartarugas com casco de 4, 5 metros. Então, o gigantismo era uma coisa mais comum naquela época, né? Por quê? Porque as condições de clima e produtividade da natureza eram absolutamente melhores do que hoje, né? Propiciando a existência de animais maiores, mais fortes, mais longevos do que aqueles que nós vimos hoje, né? Mas o que eu digo, ainda que o fenômeno do gigantismo era comum, não era necessário entrar animais adultos na arca. Deus poderia selecionar animais filhotinhos, né? Por que eu vou levar uma girafa de 5 metros de altura? Ou de 6, 7 metros de altura? Não, leva a girafinha. E o hipopótamo? Para que eu vou levar aquele hipopótamo gigante, que além de comer muito, né, vai ocupar um espaço tremendo? Então, leva filhotinho. Leva filhotinho. Então, a questão de o tamanho da arca, a gente pensa nos animais já adultos. Não. Leva filhotinho. Então, os maiores animais daquela época bastariam levar os filhotes para que cresçam durante o tempo do dilúvio. Então, além de comer menos, eles já iam crescendo ali aos pouquinhos ali, né? Porque o dilúvio durou, o fenômeno do dilúvio ao total durou 1 ano. Você fala, no texto choveu 40 dias, mas o dilúvio foi muito mais do que isso. Foi muito mais do que uma grande chuva, né? Então entrou ali um casalzinho de elefante, um casalzinho de girafa, um casalzinho de hipopótamo, tudo filhotinho ali, né? Para quê? Para comer menos e caber no espaço determinado. E sobre a alimentação, igreja, dos animais, eu falei do porte dos animais. Na alimentação, o que acontece? Conforme vimos na criação das espécies terrestres, então na criação original, lá em Gênesis, lá, quando Deus criou a terra e começou a transformar a terra, Deus deu uma ordem para a criação, né? A criação terrestre, animais terrestres e o homem, de serem vegetarianos, ou seja, comerem só a erva verde, tá? Então vamos lá, vamos repetir isso aí em Gênesis 1, 29. É importante que a gente retome, eu já falei desse texto nos vídeos anteriores, né? Vamos no 28, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, depois que ele criou o homem e os animais os animais terrestres no 6º dia, Deus os abençoou e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e todo animal que se move sobre a terra. O tópico aqui é o 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para alimentação, ser-vos-á para mantimento. E aí ele fala para o animal, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Então a ordem para aqueles animais criados no 6º dia, junto com o homem, porque na primeira parte do dia, Deus criou os animais terrestres. E, ao final do dia, ele criou o homem, né? E aí, no final do dia, ele abençoou e falou, essa é a minha ordem para vocês. Cresce, multiplica, e te dou toda a erva verde aí, a árvore frutífera que dá semente, come de tudo, erva verde. Tá? Então, é de se esperar de que os animais, eles tinham um comportamento de vegetariano. Aliás, animais carnívoros, ele é exceção hoje, né? Uma porcentagem pequena dos animais hoje é carnívoro,
né? Se você pegar na quantidade de espécies que tem hoje na natureza, a maior parte delas é herbívora, né? Então, a criação inicial, Deus ordenou que seja vegetariano. Então Deus criou tanto o homem quanto as espécies terrestres vegetarianas, ou seja, só era permitido comer erva verde conforme o relato bíblico. Então os animais daquela época eram vegetarianos. Então não havia aquele conceito de presa-predador. Se eles se alimentavam, eram vegetarianos, não havia aquela coisa de presa-predador. Porque os animais se tornaram carnívoros após o dilúvio, devido à alteração climática, rebaixamento da produtividade na natureza. Eles foram o alimento começou a ficar escasso, eles começaram a ter o comportamento, alguns animais passaram a ter o comportamento de caçador e caça. Então, Noé não precisaria estocar carne, não era necessário o estoque de carne, né? Para Noé. Também não haveria aquela tensão típica entre os animais carnívoros. Imagina ali um leão que fica ali com um animal do lado, ele ali com fome, entendeu? Não havia, inicialmente eram filhotes, a gente vê que filhote não tem esse comportamento agressivo. Então a gente às vezes pensa que na arca ali estaria tudo uma tensão muito grande. Na verdade, a coisa tinha que ser bem controlada, porque eles ficariam 1 ano ali trancafiados, né? E essa questão do vegetarianismo dos animais tem uma passagem bíblica que concorda com isso, que é lá em Isaías 65, que eu já li nos vídeos anteriores, mas é importante a gente rever. Isaías 65, que é a visão após o retorno de Jesus. Porque após o retorno de Jesus vai haver uma restauração da produtividade da natureza. Então vamos lá, Isaías 65, versículo 21 ao 25. Então, esta profecia de Isaías é após a volta de Jesus, tá? Em que vai haver um governo de Jesus, né? O Senhor Jesus vai ser o governante direto aqui na terra, e Jesus já vai trazer a restauração da natureza. Veja nesse texto como ela se restaurou. Isaías 65, versículo 21 ao 25. Falando sobre o governo de Jesus, quando Jesus voltar a restaurar tudo. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão no debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E o lobo e o cordeiro apacentarão juntos. O leão comerá palha como o boi. O pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, é uma restauração da pacificação, inclusive dos animais. Você vê que ele vai plantar vinha, vai colher, Jesus vai dar ordem direta, ou seja, você vai falar e eu vou estar ouvindo, né? Olha uma das características de como é que vai ser o governo. Não vai ter patrão, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Olha que legal, nós vamos trabalhar sem patrão, né? Isso é uma bênção. Então o que acontece? Então, o leão comerá palha com o boi. Por quê? Porque a natureza estará restaurada, tá? Então, após o retorno de Jesus, essa condição de mansidão dos animais será restituída.
Percebam que nesse texto que a produtividade da natureza também será restabelecida, já falei disso, para dar conta de satisfazer plenamente a alimentação dos animais e frutificar grandemente o trabalho humano. Essa condição de vegetarianismo estava ordenada para o homem e animais terrestres criados no sexto dia. Os demais animais não estavam nessa condição. Veja bem, a condição de vegetarianismo era para os animais do sexto dia, homem e animais terrestres. Portanto, os animais marinhos, tubarão, o que seja ali, aves, que foram criadas no quinto dia, parte dos répteis, porque parte dos répteis foram criados no quinto dia, poderiam já estar consumindo carne. Entendeu? Poderiam ou não? Isso é uma pergunta, tá? Mas não havia esta proibição para os animais criados no quinto dia, né? E outra coisa, veja que também não havia necessidade de resgate de animais marinhos, porque a natureza, vamos dizer, do julgamento de Deus era o alagamento, né? O alagamento foi a estratégia de Deus para dar fim com tudo, né? Só que os animais marinhos, eles não foram afetados, né? Eles continuaram ali, no fundo do mar, né? Então eles sobreviveriam, até pequenos animais, insetos, até pequenos animais poderiam sobreviver tanto em pequenos cantos da embarcação, tá? No cantinho ali, tá, não sei o que, o inseto, o aracnídeo, a formiga, tal, né? Pequenos insetos, répteis, quanto em ilhas de vegetação. Tá? Ilhas de vegetação por quê? Porque na hora que dá deu aquele alagamento total, depois tem os tsunamis, e o tsunami ele vai derrubando as florestas, né? A gente vê isso aí, quando é tsunami que pega a área de floresta, ele derruba todas as árvores, é uma devastação. E aí existem ilhas formadas por esse escombro de vegetação. Então ali pode ficar ali, repousadinho ali, esses pequenos animais, tá? Pequenos animais. Então, só lembrando, igreja, que muitas informações que eu estou passando hoje, elas não estão no texto bíblico, tá? Mas são resultado de pesquisa de cientistas criacionistas que estão fazendo um modelo para que as evidências, na verdade, as evidências encontradas na natureza são explicadas através do dilúvio, tá? A gente tenta descobrir com as evidências que estão encontradas na natureza, os fósseis, os sedimentos, etc., né? E a Bíblia, ela é um suporte para tentar descobrir o que houve no passado, né? Então, esse estudo, ele é fruto de pesquisa de geólogos criacionistas, que eu fui atrás, né? Para poder pegar o modelo criacionista mais completo, tá? Porque só a água não é um modelo completo, tá? Na visão de Noé, ele só viu a água, ele só viu a chuva caindo, ela subiu tudo e depois baixou. Na visão, por isso que o relato bíblico ele é mais sucinto acerca dos acontecimentos. Então aí eu chego na segunda parte hoje do estudo, né? Essa segunda parte, que são quais os eventos ocorridos durante o dilúvio. Porque os geólogos criacionistas concordam que o dilúvio não foi somente um resultado de uma grande chuva. Eu lembro dos vídeos anteriores que a Terra, lembra como estava a Terra? Era um único supercontinente, tá? O chamado Pangeia, tá? O relevo era mais suave, ou seja, as montanhas eram mais baixas do que atualmente a gente vê, tá? O clima era tropical úmido no globo todo, tá? A gente tem confirmações, evidências científicas de que era assim mesmo, tá? Tanto que na Groenlândia, se você entrar em gelo profundo ali, você vai ver restos de vegetação tropical. Ou seja, no lugar mais frio hoje da Terra, já teve uma vegetação tropical ali.
Então o clima, ele era tropical úmido em todo o globo terrestre. E havia aquela cobertura de nuvens, que é o chamado dossel de nuvens, conforme o relato de Gênesis, criado no segundo dia, né? Lembra lá em Gênesis, lá, que no segundo dia, né, houve a expansão das águas de baixo com as águas de cima. As águas de cima é aquele dossel, aquela cobertura, aquela água gozosa, porque não chovia, mas a umidade era muito alta. A umidade era muito alta, tanto pela natureza que está aqui embaixo, né, a floresta, a natureza que estava embaixo, quanto esse dossel de nuvens que cobria todo o globo terrestre, tá? Então a Terra naquela época parecia mais uma estufa, né? Era uma estufinha, porque quando você quer uma produtividade alta, você faz uma estufa, você deixa o negócio quente, úmido, uma temperatura mais elevada, que aí você tem aqueles frutos mais maiores, né? Você vê como que é isso aí, já era uma condição natural daquele clima. Então o dilúvio, de acordo com os geólogos criacionistas, foi resultado de diversos fenômenos geológicos, tá? Então, diversos fenômenos geológicos, porque as evidências da natureza indicam de que houveram mais eventos geológicos que provocaram esta catástrofe. É a teoria do catastrofismo, ou seja, houve uma catástrofe muito grande na Terra, os criacionistas colocam no dilúvio, tá? Vamos dizer, na marcação do dilúvio, até porque existem evidências e também tem relatos. Como eu falei, culturas no mundo todo relatam o dilúvio, que houve um dilúvio global, tá? Então, alguns desses fenômenos que explicam a catástrofe que foi esse um ano, né? Os geólogos, eles falam, olha, houveram impactos meteoríticos. O impacto meteorítico, ele provocou, né, a alteração profunda na composição atmosférica, quer dizer, deu aquela pancada ali, e não precisa ser um meteoro, não. Pode ser vários, tá? Então, ou seja, já alterou a composição, ou seja, aquela nuvem de poeira ali alterou profundamente a composição atmosférica. E aí eu lembro que existe evidência científica de impactos de meteoros que dizimaram grande parte da vida dos animais. Isso aí já até os cientistas não criacionistas concordam com isso, tá? O que a gente diz é o quê? Isso ocorreu no dilúvio. Lembramos da extinção dos dinossauros, em que os cientistas atribuem a extinção dos dinossauros a impactos de meteoro. Então, falando mais um pouquinho de dinossauros, nós criacionistas cremos que 99% ali dos dinossauros foram extintos. Aliás, não só os dinossauros, a espécie de animais terrestres ali foi dizimada todas. Só sobrou aquelas que foram para a arca. Então Noé pode ter salvado ali um casalzinho de dinossauros. Porque o que acontece? Existem relatos em culturas pós-diluvianas que desenharam dinossauro, encontraram dinossauro, né? Escreveram acerca dos dinossauros, mas era já muito raro, era absolutamente raro, tá? E aí a predação humana foi muito grande, né? Então, os dinossauros que eles realmente tinham, ou vamos dizer, uma quantidade muito grande antes do dilúvio, depois do dilúvio acabou com tudo. Aliás, não só o dinossauro, acabou com tudo. E aí a sobrevivência do dinossauro, que precisava de uma natureza super exuberante para sobreviver, na verdade não conseguiu se adaptar muito na natureza pós-dilúvio. E aí sobreviveu, enfim, tiveram carnívoros, né? Mas tiveram a sua extinção pelo homem. Tá? Então Noé pode ter salvo algumas espécies que sobreviveram por um tempo, mas foram dizimadas pela predação humana.
Tanto que esses animais, os dinossauros, foram retratados em diversas culturas pelo globo, inclusive de uma forma mítica, né? Dada a escassez, né? Quanto mais escasso o animal e mais poderoso ele é, mais ele estava retratado de forma mítica. Mas não que ele não existe, é lenda. Não, eles existiram. É que a raridade deles fizeram com que as culturas descrevessem esses seres de forma mítica, tá? Que são os dragões, né? Terremotos e vulcanismo, tá? Então o impacto meteorítico, ele pode ter startado, ter iniciado uma série de eventos, né? Com terremotos e extenso vulcanismo, porque a crosta terrestre foi profundamente afetada pelos impactos meteoríticos, de tal forma que houve por conta disso a separação dos continentes. Como eu te falei, nesse 1 ano de dilúvio aí, houve a separação dos continentes. A deriva continental na forma de placa tectônica foi de tal forma que esculpiu o relevo que a gente vê hoje. Então o relevo que a gente vê hoje foi resultado deste afastamento dos continentes, que inclusive é uma teoria aceita até pelos não criacionistas. Só que nós criacionistas imputamos ao dilúvio, uma coisa rápida, né? Que aconteceu rápido. E hoje o que a gente tem, o esfregamento de placas tectônicas é só uma deriva, só uma consequência. Elas chegaram no máximo ali no dilúvio, né? Hoje é só mais vamos dizer, aquela última forçadinha que aí causam os grandes terremotos de hoje. Então o vulcanismo fissural, né? Os geólogos acreditam ao vulcanismo fissural. O vulcanismo fissural é aquela rachadura no meio do solo enorme, grandes extensões expelindo magma, né? Então o vulcanismo fissural, que é aquele provocado por extensas rachaduras expelindo magma, ocorreram por todo o globo terrestre. Então a Terra foi rachando aí em todos os lugares, né? Separando placas tectônicas, criando os terremotos, né? Quer dizer, essa separação, choque de placas tectônicas também causaram mega tsunamis, né? Esse mega tsunami ocorreram por todo o globo, porque uma das consequências de terremoto é mega tsunami. Então, a arca tinha que estar preparada. É claro que a tsunami ela é mais prejudicial para quem está na terra, né? Porque quem está no alto mar, às vezes vê aquela onda ali e nem sabe o que é, né? Mas o estrago que é feito na terra é absurdo, né? Por isso que florestas inteiras foram soterradas, junto com animais. Ondas de lama causadas pelos tsunamis soterraram e fossilizaram animais e vegetais. Então é aí que a grande a massiva fossilização de vegetação e de animais ocorreu no evento do dilúvio, tá? Mega tsunamis, vai água, vem água, vai lama, volta lama, né? Foram as causas de encontrarmos as evidências de florestas totalmente soterradas e fossilizadas. Inclusive, uma das muitas evidências do dilúvio que a ciência não quer admitir são aves. Olha só, existem fósseis de árvores soterradas de cabeça na vertical. Árvores inteiras na vertical e às vezes de cabeça para baixo. Olha só como não bate a questão de milhões de anos. Porque como é que uma árvore sobreviveria de pé e sendo fossilizada aos poucos? Fossilizou há 1 milhão de anos, fossilizou uma parte. E ela cresce um pouquinho. Sobreviveu mais outro 1 milhão de anos, fossilizou outra parte. Cresce mais um pouquinho. Então, a existência de fósseis na vertical, ou mesmo na horizontal, mas com uma camada de sedimentos muito grande para cima delas, indicam de que a coisa foi rápida,
Não foi milhões de anos, conforme é pregar a teoria do evolucionismo. Então a ciência não quer admitir árvores soterradas de ponta cabeça, dispostas na vertical, cruzando aquelas linhas de camadas de sedimentos que os geólogos dizem que tem milhões de anos. Quando você vai ver aquelas camadas ali, várias camadas, eles falam, tem milhões de anos, cada uma delas é milhões de anos. Mas aí você vê uma árvore da vertical, fossilizada. Como poderia ficar uma árvore inteira viva, né? Porque ela tem que crescer, né? Ela cresce um pouquinho, fossiliza. Cresce um pouquinho, fossiliza. Durante milhões de anos. Que é o chamado fóssil de polistrato. A ciência, os cientistas já conhecem isso. Isso aí não é novidade, não. Os cientistas já têm até um nome. É o fóssil de polistrato, que é um termo usado para designar organismos que passam por processo de fossilização e que cruzaram várias camadas estratigráficas verticalmente. Porque a fossilização ocorre geralmente em rochas sedimentares. Então o fóssil polistrático de um único organismo, como um tronco de árvore, pode se estender por mais de um estrato geológico. Isso aqui é uma definição científica, inclusive de não criacionistas. Eles têm o tal do fóssil poliestrático. Só que eles falam, milhões de anos, fossilizou, cresceu um pouquinho. Milhões de anos, cresceu um pouquinho, fossilizou. Se com uma árvore já é difícil a gente engolir isso daí, igreja, se com uma árvore fossilizada de forma ereta já é difícil engolir, imagina uma baleia, igreja. Imagina um organismo vivo, uma baleia. Combina com milhões de anos uma baleia na vertical, né? Porque as condições de fossilização não são completamente conhecidas. As condições de fossilização não é completamente conhecida, mas o que se sabe é o quê? Precisa ter água, precisa ter minerais que a lama contém, tá? E tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Não pode ser uma coisa lenta ali, devagarzinho. Não, tem que ser rápido, um soterramento rápido. E todos esses elementos se enquadram no processo do dilúvio. O dilúvio foi isso. Água, lama, rápido. Enquanto que o modelo evolucionista nos quer fazer crer que a árvore cresceu um pouquinho em milhões de anos, foi fossilizada, depois cresceu mais um pouquinho em milhões de anos e foi fossilizada novamente, e assim vai. Se com uma árvore é difícil crer nessa teoria dos evolucionistas, o que dizer de animais encontrados na vertical? Temos exemplos de baleias fossilizadas na vertical, estou repetindo aqui. Ou seja, ela foi fossilizada na cauda, ficou pendurada ali. Milhões de anos fossilizou só a cauda ali. A baleia ficou pendurada a baleia sem apodrecer, ficou milhões de anos. Aí mais um pouquinho de fossilização na barriga. Aí depois mais um pouquinho. Quer dizer, não orna. As evidências científicas encontradas na natureza indicam um soterramento rápido. Não de milhões de anos. E a presença desses fósseis no globo inteiro indica que foi algo global, uma catástrofe global. E isso eles não querem admitir. Por quê? Porque aí o relato bíblico é o mais completo acerca de uma catástrofe global. Vai dar crédito para a Bíblia? Deixa no canto. Não mexe com isso. Não dá força, porque essa mesma turma que sabe que existe fóssil na vertical, e a melhor explicação seria o dilúvio, sabe, a única coisa que eles falam, não, o modelo criacionista não está completo, então a gente não vai se atentar para isso. É a única coisa, que o modelo não está completo, mas é óbvio, eles não dão crédito. Eles colocam o modelo criacionista como uma parte da religião. Então eles não dão crédito. E aí falam
Ah, não, então não está completo. Não está completo porque não dão crédito. Porque o modelo criacionista existe. É que eles não dão crédito. Então é muito importante isso, igreja, porque essas evidências aí, elas ficam ali, na universidade elas ficam encostadas, ninguém fala nada delas. Ninguém fala nada. Mas são fatos encontrados na natureza que derrubam a coisa de milhões de anos. Então, igreja, essa fossilização, e além do terremotos, vulcanismo, mega tsunamis, impacto meteorítico, o vulcanismo fissural basal, que é aquela rachadura, criou fossas abissais, as montanhas do Himalaia, né? As cordilheiras dos Andes, foram todos resultados de deslocamentos das placas tectônicas, só que de uma forma muito mais rápida. Dentro desse um ano aí, né, aconteceu o colapso da crosta terrestre e também o colapso do dossel, né? Porque aquele dossel de nuvens carregadas, né, que vamos dizer, protegia o clima, a radiação, que fazia uma proteção muito grande no globo terrestre, ele colapsou. Quer dizer, toda aquela água evaporada ali em nuvens, colapsou. E aí a chuva foi muito grande. A chuva foi muito grande, mas veja que o relato bíblico, ele fala que não foi só a água que veio de cima. Não foi só o colapso do céu. A água foi tão grande. Por quê? Porque as fontes de água, existia água subterrânea. Aquelas águas subterrâneas, elas, com o deslocamento das placas tectônicas, aquela água subiu. Toda aquela água subiu. E aí chegou a alagar. O relato bíblico indica de que o nível do mar ficou 7 metros acima da maior montanha da época. Olha só como subiu o nível do mar. Então, essa água, e para onde foi essa água? A Bíblia também dá a resposta. Porque essa Bíblia da água tornou a entrar na terra. Né? Tornou a entrar na terra. Vamos lá, Gênesis 8. Gênesis 8. Gênesis 8, 1 a 3. As águas do dilúvio diminuem. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se. Olha o tópico. E as águas iam escoando continuamente sobre a terra, ao fim de 150 dias minguaram. Então a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas foram indo e minguando. No 10º mês do primeiro dia apareceram o cume dos montes. Então o que acontece? Parou a chuva e a água, ela foi minguando, ela tornou, né? Uma outra tradução fala que as águas tornaram a entrar na terra, né? Então, ou seja, e a ciência hoje sabe que existe muita água subterrânea. No Brasil, por exemplo, a gente tem o aquífero Guarani, né? Esse aquífero Guarani é um mar de águas subterrâneo, tá? Então, ou seja, toda essa água do aquífero Guarani, de outros aí que existem espalhados, eles ficaram na parte de cima. Ficaram na parte de cima e soterraram tudo. E aí, o recuo dessas águas, né, esculpiu o relevo, as grandes avalanches de lama
pelo recuo das águas, né, é que esculpiram o relevo que a gente vem hoje. Então, igreja, veja que o criacionismo, ele tem evidências científicas muito mais fortes do que o evolucionismo. Os fósseis que a gente vê, eles corroboram a questão do dilúvio, de uma catástrofe global e rápida. O pessoal fala do Grand Canyon, o Grand Canyon foi formado milhões de anos, etc. Aquela garganta, o rio foi comendo. E aí se pergunta, né? Você tem que se perguntar, para onde foi toda aquela terra? Para onde foi toda aquela terra? Se foi tudo devagarzinho, ela devia estar na foz do rio, e não está. Agora, o dilúvio, ele explica. Aquelas vulcanismo fissural, explica o Grand Canyon. Então, igreja, a evidência científica, ela corrobora o criacionismo. Porém, nas universidades, nas cadeiras catedráticas, isso aí é colocado de lado. Aquele cientista que ele quer ter uma abordagem criacionista é colocado de lado nas verbas. E aí o camarada vem e fala, o modelo criacionista não é completo, nós não vamos aceitar. Mas não há investimento das universidades em financiar estudos criacionistas. Então são poucos os cientistas que eles se arriscam em estudar e completar o modelo criacionista. Porque se ele se posiciona como criacionista numa universidade, ele fica de escanteio, ele não vai ter financiamento, ele não vão pôr pilha nos projetos dele. Então essa é uma coisa que acontece, né? Quer dizer, de você não ter investimento para completar o modelo criacionista. Então, igreja, esse é o retrato que eu queria passar para vocês hoje do modelo criacionista da geologia do dilúvio, tá? Espero que esse estudo dê confiança no relato bíblico fiel, no relato bíblico original, tá? Não, interpretação alegórica não cabe, porque Jesus, os judeus, os apóstolos, não receberam esse relato de Noé como alegórico, receberam como fiel. Então foi isso, 40 dias de chuva, as águas recuaram, foi o globo inteiro. Então não foi algo local ali, porque eles falam, os cientistas podem falar, não, a Bíblia pode estar correta, mas localmente ali só aonde aconteceu. Não, catástrofe global, e as evidências apontam isso. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, fiquem com Deus, fiquem na paz, que o Espírito Santo possa iluminar melhor as minhas palavras. Eu vou terminar com a divisa cristã e agradeço em nome de Jesus. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós seja o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos.